adorei ver os comentários de vocês, enfim, bem polêmico toda essa situação, né. Ele sempre teve uma vida bem polêmica. E o que eu queria conversar com vocês agora, nesse momento, depois de ler todos os comentários, é realmente analisar essa figura paterna, né. A mãe, ela aparece em alguns momentos, mas ainda muito submissa ao pai. Se vocês perceberem ali no filme, quando ele bate no Michael, porque tem algumas cenas de agressão, física e não psicológica, ela não se opõe. Só na metade do filme pro final que ela realmente olha pro pai e diz que deixa agora ele seguir a vida, mas enquanto ele era muito pequeno, eu não consegui perceber essa figura, né, de não faça isso, eu acho que isso não vai ser bom pra ele, porque o pai exercia ali uma figura de autoritarismo muito grande na família, né, então o que eu sentia é que todo mundo tinha medo dele. Então a gente não poderia ir contra e nem questionar o pai em nenhum momento. E aí a gente fica pensando, né, uma figura paterna ocupando esse lugar e da forma como ele ocupava, quais foram as consequências? Então, conforme o filme vai discorrendo, a gente percebe ele já na vida adulta com alguns desejos bem infantilizados, né? Então, quando ele queria brincar, enquanto os irmãos tem uma cena do filme, né, ele já grande, que ele fala: "Ah, o que que vocês vão fazer hoje?" para os irmãos. Aí um diz: "Ah, a gente vai sair. Ah, eu vou encontrar minha namorada." Ele tá com um monte de jogos e que ele gostaria de brincar, de jogar. Então ele tem esse desejo que remete ele para a infância, como se fosse uma infância que ele não tinha vivido. Então hoje na vida adulta eu quero usufruir e viver aquilo que eu não vivi quando eu tinha 6, 5, 7 anos, que era brincar, leitura, o faz de conta, né. Então a gente percebe muito essa relação dele já grande, mas ainda com o faz de conta, né, com as histórias infantis, como se ele não tivesse realmente vivido isso no passado, e hoje aonde ele tem um pouquinho mais de liberdade, dentro da esfera que o pai permitia a liberdade dele, ele quer viver aquilo que ele não teve como direito de viver. E aí eu te pergunto, né, e vai uma reflexão, será que a gente tem tirado o direito da primeira infância das nossas crianças? Será que a gente tem permitido a criança ser criança? Se vestir como criança, brincar como criança, falar como criança? O pai não permitiu isso. Se a gente for ver em toda a história dele, ele tinha que ensaiar, ele tinha compromissos de adulto, ele vivia como um adulto no corpo de uma criança. E aí, quais são os prejuízos emocionais que isso traz? Porque tudo tem uma consequência, né? E de que forma que essa consequência veio pra ele, de que forma que ele lidou com essa consequência. E é tão interessante no filme que chega um momento que ele não quer mais essa relação com o pai. Mas é uma relação tão difícil que ele não consegue encarar o pai. Ele pede para uma terceira pessoa avisar para o pai que ele não quer mais trabalhar com o pai, né? Que ele não quer mais viver o sonho que o pai trouxe para ele. Então, o quanto foi difícil para ele desvincular dessa relação com o pai. Mas o que eu quero analisar aqui são os prejuízos dessa relação. E também para a gente pensar o quanto que a gente tem tirado o direito das nossas crianças de ser criança e de estar criança.